Oi, gente! Hoje eu vou gravar o meu tema preferido aqui para vocês, que é a organização semanal. É algo que eu faço toda semana, geralmente eu faço no domingo, durante a noite ou durante a tarde, para que daí eu já comece a semana totalmente organizada, já sabendo exatamente o que tem que ser feito. Inclusive hoje já me deu um nervosinho de não ter organizado a semana ontem, mas como eu ia gravar, eu deixei para gravar hoje e fazer esse planejamento junto com vocês. Então, para que eu faço essa organização semanal? Porque a gente tem uma meta que ela é gigantesca ali no começo do ano, que a gente faz o planejamento e que até o fim do ano você tem que cumprir ela. E depois, então, a gente divide isso para 3 meses, igual eu falei para vocês, expliquei, ensinei aqui no vídeo. A gente divide ela em 90 dias, que a gente vai fazer durante os próximos 90 dias, e depois durante o mês, que dá pra gente colocar dentro desse mês para poder cumprir as alternativas, as coisas que a gente colocou, as tarefas que a gente tem para fazer, para cumprir aquela meta grandona lá no final do ano. Então agora a gente vai separar por semana, olhando dia após dia, tudo que a gente pode fazer para conquistar essas metas. Então eu já estou aqui com o meu planner e ele tem essas divisórias na vertical. Eu gosto bastante desse modelo, da horizontal eu não gosto. Eu prefiro essa vertical porque eu acho que eu tenho uma visão melhor e parece que tem mais espaço do que a horizontal. Eu gosto de passar para cá as coisas que eu tenho que fazer durante o mês. Lá no planejamento mensal, eu já fiz o meu planejamento de tudo que tem que ser feito e concluído até o final do mês. Eu já especifiquei a quantidade de aulas de francês que eu tenho que fazer, quanto peso que eu tenho que perder, porque eu já coloquei isso como meta também. Coloquei algumas coisas que eu quero fazer, então agora é o momento de distribuir essas coisas e separar certinho quanto que eu vou conseguir fazer isso por semana, quanto que eu vou conseguir fazer durante o dia. Então é basicamente isso que eu vou fazer, passar aquelas metas que estão de uma forma maior e diluir elas aqui durante os meus dias para que elas se tornem mais fáceis e mais alcançáveis. Outra coisa que eu gosto de fazer e faz bastante diferença na minha vida é colocar alguns pequenos objetivos que eu vou só preenchendo lá que, nossa, eu fiz, sabe? Então, por exemplo, eu tenho que fazer minha alimentação 100% durante o dia, eu tenho que seguir 100% da alimentação que me foi passada. Eu gosto de escrever isso para depois, no final do dia, eu ter, sabe, como se fosse uma recompensa. Então, nossa, uau, fiz 100% da minha dieta, consegui cumprir. Então eu gosto muito de colocar essas coisas que são, parece pequeno, nossa, tem que preencher todos os dias. Eu particularmente gosto e eu acho que isso me motiva muito, porque às vezes pode ser que surja uma oportunidade de sair da dieta e o fato de eu ter aqui escrito e saber que eu vou ter que colocar um X e não vou preencher essa bolinha do jeito que eu gostaria, me faz desistir de sair da dieta, de fazer alguma coisa errada. Então, meu conselho é que você faça esse teste. Tenta colocar ali as pequenas coisas do seu dia. Eu coloco todos os dias academia, aeróbico, porque depois eu quero preencher no final do dia com aquela satisfação de missão cumprida. É muito importante por conta disso. Se você puder, faça, de verdade. Você vai testando, ver se dá certo pra você, se é algo que você gosta, ou se você fala, nossa, que saco, não gosto, detesto, você não precisa fazer. Mas pra mim é uma coisa que funciona muito para conseguir cumprir os meus objetivos. Então agora eu vou passar para cá essas atividades que eu tenho que fazer e depois eu mostro para vocês como é que ficou o resultado final. Então agora eu vou explicar para vocês como que ficou. Eu coloquei como foco da semana crescer os meus inscritos no canal, que é do meu outro canal Dark que eu tenho. Porque esse daqui era o meu maior foco do mês, né? Crescer os inscritos, porque eu quero chegar na monetização daquele canal. A gente já tá caminhando super bem, então eu quero focar nisso durante o mês e durante a semana também, esse vai ser o meu maior foco. Depois aqui eu tenho uma lista de prioridades, então durante a semana eu tenho que fazer principalmente essas atividades aqui. Tenho que fazer 3 aulas de francês, eu coloquei como objetivo 10, então vou fazer 3 uma semana, 2 na outra semana, 3 e depois 2 de novo, para dar as 10 aulas que eu preciso fazer. E são aulas bem intensas, tem atividade em todas as aulas, então acaba ficando um pouquinho
sobrecarregado se eu fizer todos os dias. Então, eu coloquei 3 dias na semana, vou fazer essas aulas de francês. Eu também quero chegar a 600 inscritos no meu outro canal, então já coloquei isso como meta. E iniciar a edição do e-book que eu tô fazendo, tô enrolando um pouquinho, o e-book tá pronto, é só editar e deixar ele bonito. Eu preciso marcar uma aula de conversação de francês, que eu coloquei como objetivo pelo menos uma aula de conversação por mês, porque eu procrastino bastante isso, porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. E também eu quero comprar uma tinta branca para passar aqui na parede da minha cozinha. Depois, igual eu falei pra vocês, o que eu gosto de fazer é colocar aqui as atividades que eu tenho pra fazer durante o dia, como se fosse uma lista de tarefas mesmo, sabe? Para que depois eu possa consultar durante o dia, ou no final do dia eu venho aqui e vou preenchendo cada uma delas que eu já fiz. Depois aqui, então, nos outros dias, né, vai estar um pouquinho menor, porque hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Amanhã eu volto aqui se surgir alguma outra atividade que não esteja aqui, eu venho e adiciono, ó. Então, ficou assim. Todos os dias eu tenho que fazer academia, tenho que fazer aeróbico e devocional. Isso são as 3 coisas, assim, iniciais do meu dia, as 3 coisas principais do começo do dia. Hoje eu tenho que ir no mercado, fazer almoço, separar os shorts que eu vou postar durante a semana no meu outro canal, guardar as roupas que a gente lavou durante o final de semana, e tem roupa lavando também. E também preciso higienizar os banheiros aqui da minha casa, deixar eles mais limpinhos, cheirosinhos. Tem que tirar os lixos e também, antes de dormir, fazer a minha leitura do livro que eu estou lendo. Então, olha como é que fica fácil a gente conseguir administrar tudo que a gente tem que fazer para alcançar as metas que a gente tem. Aí aqui desse lado ficou desse jeito. Eu não tenho nenhum compromisso externo essa semana, então tá mais tranquilo. Eu tenho só trabalho mesmo, mas trabalho eu não gosto de escrever aqui porque aí eu fico lembrando que eu tenho que fazer coisa de trabalho, eu fico um pouco irritada. Eu gosto de colocar aqui mais coisas mesmo do dia a dia mesmo e coisas para alcançar meus objetivos. Apesar do trabalho contribuir bastante para alcançar os objetivos, eu particularmente prefiro fazer isso num lugar separado. As atividades de trabalho eu escrevo num lugar só para isso. Então aqui eu gosto de fazer as minhas atividades. Aqui, então, para controle do peso, que eu coloquei perder 1 quilo esse mês, eu vou pesando todas as semanas para eu ter um controle maior, se eu tô conseguindo alcançar. Se eu não tiver, daí a gente vai recalcular a rota. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha tudo muito bem administrado. Aí, quinta-feira também, de novo, de tirar lixo. E as aulas de francês eu também coloquei aqui para fazer terça, quarta e quinta, que são os dias que eu estou mais tranquila em relação à comida, de noite, enfim. Eu coloquei para fazer aula de francês, porque é algo que me toma bastante tempo. E depois, antes de dormir, leitura, eu gosto de ler uns 30 minutinhos, 20 minutinhos antes de dormir também. E depois, esse final de semana vai estar bem agitado, porque esse final de semana de ir no mercado e fazer faxina, então eu já escrevi aqui. E eu também eu fiz academia hoje, eu fui fazer, só que eu fiz só aeróbico, então faltou meu treino, eu vou ter que ir no sábado também treinar. Já coloquei aqui também. E depois, domingo, eu quero fazer aeróbico todos os dias sem exceção. Devocional também é muito importante. E leitura também todos os dias. Depois tem um ponto aqui pra cima, que é o Habit Tracker. A gente tem um Habit Tracker mensal nesse planner e também tem um semanal. Aqui eu coloco algumas coisas diferentes do de lá, pra não ficar tudo muito igual. Então, o que eu tô focando mais durante essa semana? Igual eu falei, na minha perda de peso. Então, eu coloquei aqui 4 coisas principais, que é academia, aeróbico, tomar 3 litros de água e a minha alimentação estar 100%. Então, por isso que eu coloquei aqui, e aí eu vou acompanhando dia após dia o que eu fiz, o que eu não fiz, e poder preencher isso para depois, no final da semana, eu ter uma visão melhor do que eu fiz e do que não foi feito. E devocional também é muito importante, então eu deixei aqui para eu acompanhar diariamente, eu estar fazendo ou não. Aí, como hoje é segunda-feira, eu já fiz algumas coisas da segunda, então eu vou preencher aqui com vocês. Eu fui na academia, mas eu não fiz a minha atividade da academia, eu fiz só aeróbico. Então eu vou colocar que eu não fiz academia, mas que eu fiz o aeróbico do dia. Já fui no mercado, então vou pintar. Já fiz devocional também, já fui no mercado. E agora faltam todas essas coisas aqui da lista. Então, eu vou preenchendo durante o dia ou no final do dia, conforme eu for fazendo
Eu sempre gosto de preencher, às vezes eu preencho no dia seguinte também, mas eu sempre preencho, sempre olho todos os dias esse meu planner. E aqui para vocês entenderem como funciona o Habit Tracker, então eu vou também fazendo as bolinhas e durante a semana ele fica todo pintadinho. Eu espero, né? Não gosto muito de colocar X, mas às vezes a gente acaba colocando porque ninguém é perfeito, né? Então hoje eu já fiz aeróbico e depois a alimentação 100% é só no final do dia, 3 litros de água também. Devocional também já fiz hoje, então eu já preencho aqui. E academia não fiz, então eu coloco um X. Que triste. Bom, então é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem como é que funciona esse planejamento semanal na prática, como é que você vai separar as suas metas, as coisas que você planejou e colocar elas aqui diariamente para você fazer essas atividades, para que essa meta não fique esquecida, jogada dentro de uma gaveta. Então, por isso que é muito importante para você alcançar suas metas, você ter um controle dela diário, de verdade. Alcançar metas é uma coisa que dá muito trabalho. Uma forma de você colocar isso daqui mais fácil para você alcançar é você consultá-las diariamente. Não tem outra solução. A sua meta não vai acontecer de uma hora para outra. Não adianta você ficar esperando por um milagre. Então você tem que ter esse controle diário e você tem que fazer também. Não adianta só escrever aqui depois esquecer ou simplesmente não cumprir nenhuma meta. Isso aqui é bom, é um lembrete para que você se cobre de fazer o que tem que ser feito, para que você tenha um pouco mais de disciplina no seu dia a dia. Então, espero que isso tenha ajudado vocês. É uma coisa que realmente igual eu falei, eu faço todas as semanas isso, acompanho diariamente, é uma coisa assim que me dá prazer. Se você não gosta disso, você pode se educar a gostar. Eu sempre falo pro meu filho que tudo que a gente não sabe, a gente pode aprender. Então você pode aprender a gostar. Se você, se esforçar um pouquinho, colocar, todo começo é difícil, mas se você colocar bastante empenho nisso para poder fazer e acompanhar, se você tiver dificuldade de lembrar, coloca um lembrete no celular no final do dia, de consultar as metas, de olhar as suas atividades. Isso é muito importante e você vai chegar muito mais longe se você fizer dessa forma.